Ei, você sabia que você convive com bactéria o dia inteirinho? Que inclusive existe bactérias dentro do seu corpo, bactérias, que são boas? Não sabia disso? Vem comigo que eu te conto muito mais nessa nova jornada. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera, né? Ele que compõe os outros 5 reinos e está dentro dos 3 domínios. Todas essas classificações a gente já viu lá atrás no vídeo sobre classificação dos seres vivos. Então, bora lá ver algumas características desse grupo? Bom, primeiro você tem que saber quem é que integra esse grupo. Então, dentro desse grupo nós temos as bactérias e as arcais ou árqueas, né? Elas saem então daqueles domínios, daqueles 3 domínios e entram dentro de um único reino. Então a gente vai ver algumas características gerais. Já que eu estou falando de características gerais, a gente pode já colocar como uma dessas características que eles são seres procariontes, ou seja, seres muito primitivos, não tão evoluídos. E o que quer dizer isso, professor? A gente consegue observar, depois eu vou mostrar ali na imagem para vocês, que um organismo ele é procarionte quando ele não apresenta uma carioteca, né? Quando ele não tem uma membrana nuclear. O seu DNA ele fica solto, né? Fica disperso no citoplasma da bactéria, tá bom? Então elas apresentam essa característica. Eles também têm em comum serem unicelulares, apresentam uma única célula, né? Então fazem todas as suas funções dentro de uma única célula. Eles também vão apresentar diversas formas de reprodução, né, de nutrição. A gente vai ver depois ali com o slide que eu fiz para vocês, né, que inclusive vocês vão poder baixar, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Essas bactérias podem ser encontradas em vários locais, na água, na terra, no ar, no seu corpo, exatamente, né, dentro e fora dele. Agora a gente vai observar algumas características, né, algumas estruturas dessa bactéria. Bora lá para o esquema? Vou colocar uma imagem aí para vocês na tela. Acompanha aí. Ok, pessoal. Então, observem aí a nossa imagem da bactéria, bonitona, né? Então, olha ali, reparem, é uma única célula, né? Lógico, ela pode fazer agrupamentos, né? Formando colônias, que inclusive são observáveis a olho nu, né? As bactérias são micro-organismos, então a gente só consegue fazer essa observação de forma isolada com o auxílio de um microscópio, né? Mas quando formam colônias, a gente consegue fazer essa observação. Então reparem ali, eu coloquei algumas estruturas, todas indicadas para vocês, né? Não vamos falar sobre todas, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas de forma geral, a gente consegue observar que as bactérias, então, têm uma cápsula, certo? Essa cápsula, ela dá uma proteção. Não são todas as bactérias que têm essa cápsula, tá, gente? Mas as que têm recebem uma proteção um pouquinho maior, tá bom? Parede celular. Aqui é interessante ressaltar, gente, que apesar de elas terem parede celular, ter o mesmo nome, né, lá de uma estrutura que a gente encontra nas células vegetais, a formação é diferente. Lá é basicamente celulose, né? Essa parede aqui, nessa parede celular, ela é formada basicamente por peptidoglicanos, né, que são alguns tipos de açúcar. Depois a gente tem uma membrana plasmática, certo? A gente vai ter o citoplasma de forma comum. Ali, ó, lá no centro, né, eu coloquei ali para vocês o nucleóide, né, que representa o DNA. Reparem que aquele DNA, ele não tem uma carioteca, ele não tem uma membrana nuclear. Então, por isso que ele é classificado como um procarionte, tá bom? O plasmídio também, outra estrutura muito importante, né? Eles garantem ali a resistência às bactérias que os apresentam, né, a antibióticos. Então, essa resistência pode formar até superbactérias, tá bom? Ali a gente tem o flagelo, que auxilia na locomoção dessas bactérias, ok? Nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas, e ali a pile, né, ou fímbrias, né, que são estruturas responsáveis pela adesão, ou seja, pela fixação dessas bactérias nos organismos, né? Elas não servem como locomoção, tá certo? Então, de forma geral, nós temos então essas características, né? Essas estruturas aí
da bactéria. Depois eu disponibilizo para vocês esse slide, tá bom? Vamos aqui para o próximo, que já vai falar sobre como essas bactérias são classificadas, né? Elas não podem ser classificadas de qualquer forma. Então elas são classificadas conforme a sua morfologia, tá certo? Então repare ali em verdinho, né? Nós temos os cocos, que quando se juntam pode formar ali o diplococo. Nós temos ali o streptococcus, que quando formam fileiras, tá? Tétrade ou tetrade, né? Quando a gente tem ali 4, né, bactérias unidas, a sarcina, o estafilococcus, todos esses, né, formando agrupamentos. Ali o estafilococcus é bem fácil de identificar porque normalmente ele aparece com formato de cacho de uva, né? Todo mundo fala isso daí. A gente tem os bacilos, né, que são bactérias que apresentam um formato muito parecido com bastões, ok? Nós temos ali outros formatos, como os vibriões, que tem formato de vírgula, né? Ali ele tem o formato da vírgula que vocês utilizam lá no português. E a gente também tem os espirilos. Então a gente tem bactérias com formato de espiral, né? Lembra a espiral lá do caderno de vocês? Então ali a gente tem vários tipos de bactérias e elas são classificadas conforme a sua morfologia, né? Reparem que algumas delas acabam fazendo colônias, tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo slide. Nesse nosso próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição. Então, como que as bactérias vão se nutrir? Eu deixei aqui para vocês, né, 2 tipos basicamente de nutrição dessas bactérias, tá bom? Então eu já coloquei tudo separadinho por cor para facilitar a visualização de vocês, beleza? Então reparem que quando eu falo de nutrição, elas podem ser classificadas em heterotróficas ou autotróficas. Professor, heterotróficas? Isso, elas precisam de outros seres vivos para sobreviver, né? Elas necessitam de outros organismos. Quando eu falo de autotrófica, lembra de automático, né? Elas produzem automaticamente a sua comida através da fotossíntese, tá? Então vamos lá em cima no verdinho. Essas bactérias heterotróficas, elas ainda podem ser subdivididas em parasitas, né, que é onde elas vão conseguir os seus alimentos através de tecidos corporais dos outros seres vivos e também podem acabar causando doenças, tá? E depois ali a gente tem as decompositoras, que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ok? Depois, lá embaixo, autotróficas, lembra? Produzem seu próprio alimento. Então, ali nas autotróficas, nós temos 2 subgrupos. Nós temos as fotossintetizantes, né? Aquelas que fazem fotossíntese, como, por exemplo, as cianobactérias, né? Que compõem o nosso fitoplâncton, a base da cadeia alimentar no meio aquático. E nós temos também as quimiosintetizantes. O que químio lembra? Química, né? Então, elas vão produzir o seu alimento através de reações químicas, galera. Bem tranquilo, bem facinho esse esquema. Até gostaria que vocês copiassem no caderno para facilitar nos estudos de vocês. Aqui a gente já fala um pouquinho de como as bactérias respiram, né? As bactérias respiram? Sim, elas respiram. Então, respiração das bactérias, elas podem ser do tipo aeróbicas, né, onde elas utilizam o oxigênio para sobreviver, então elas não conseguem colonizar lugares onde não tem esse oxigênio disponível. E nós temos as anaeróbicas, que não vão utilizar o oxigênio para sobreviverem. Facultativas, as bactérias facultativas, elas são bem interessantes porque elas independem da presença do oxigênio. Quando tem, elas vão utilizar. Quando não tem, elas não utilizam. Então elas, né, têm essa facilidade, vamos dizer assim. Tá bom? E reprodução, professor? Elas fazem reprodução? Fazem reprodução também. Essa reprodução pode ser de forma assexuada, certo? Ali por divisão binária, cisparidade, né? Você pode encontrar alguns outros nomes ali. Basicamente ela funciona de que forma? Você tem ali uma bactéria, ela vai multiplicar o seu citoplasma, ela vai multiplicar o seu DNA, sua membrana plasmática começa a aumentar, vai formando 2, elas se separam e formam 2 bactérias idênticas à célula original, né? O mesmo material genético, ali a gente não tem variabilidade.
Dessas duas, o mesmo processo acontece, formando 4, depois 8. Então é um processo de reprodução muito rápido, que para elas é muito vantajoso, tá bom? Mas também a gente tem a reprodução sexuada por conjugação, que basicamente forma pontes ali pela membrana plasmática, onde duas bactérias, né, se ligam pela membrana plasmática e elas trocam material genético. Exatamente, então ali a gente já tem uma variabilidade genética, a gente já tem uma mutação, por exemplo, acontecendo, né, dando origem a novas bactérias ou bactérias mais resistentes a um determinado antibiótico, por exemplo, ou um ambiente, certo? Ela vai ter essa vantagem aí junto com ela. A gente também pode falar sobre a questão de algumas doenças que são causadas por essas bactérias. A cólera, a tuberculose, o tétano, né, são algumas das doenças que são transmitidas pelas bactérias. Mas, professor, como é que eu faço para essas bactérias não, né, me contaminarem? A gente tem algumas medidas, né, que podem ajudar. A gente tem, por exemplo, a higiene, né, a higiene pessoal. Então, ali, tomar o banho, lavar as mãos com sabão com frequência, né, esse sabão, o álcool 70 também é muito importante porque ele acaba destruindo a membrana plasmática da bactéria e quando isso acontece ela acaba morrendo, né, então é muito bom. Medidas de saneamento básico, né, aí já cabe os órgãos governamentais, né, desenvolver esse aspecto com a comunidade. A gente tem vacinas, né, nós temos antibióticos que agem direto em cima dessas bactérias. Então temos alguns métodos para prevenir e evitar ou até tratar, né, quando você já está contaminado com algum tipo de micro-organismo. Uma coisa que é legal saber também é a questão de como elas se encontram no nosso dia a dia, né? Então nós temos bactérias, por exemplo, na nossa pele, exatamente, né, auxiliando e nos protegendo. São bactérias legais, são bactérias boas. Na nossa flora intestinal, então lá no nosso sistema digestório, nós também temos bactérias que nos auxiliam, né? Elas impedem que bactérias patogênicas que causam doenças, né, se multipliquem, se instalem ali. Elas auxiliam no processo da digestão e absorção de nutrientes. Nós temos bactérias que são utilizadas em vários alimentos, como iogurte, como nos pães, como no vinagre, né? Então temos bactérias que nos auxiliam bastante. Elas não são sempre ruins, elas também apresentam coisas boas. Também tem bactérias que participam do processo de fabricação de medicamentos, tem bactérias que são modificadas geneticamente através da biotecnologia, né, onde elas produzem, por exemplo, a insulina. Então a gente consegue observar que as bactérias elas estão presentes sim no nosso dia a dia, mas não são só coisas negativas que elas trazem, elas também são boas para o nosso convívio, para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Essas bactérias também podem ser decompositoras, exatamente, elas... Passou uma moto, gente, desculpa. Essas bactérias podem ser decompositoras, né? Participam da ciclagem dos nutrientes, né, nos sistemas terrestres, então elas devolvem, né, ali. Então quando os organismos vivos, como plantas e animais, acabam morrendo, elas devolvem então esses nutrientes para o solo, que são reaproveitados por outros organismos vivos, como as plantas, por exemplo. Ainda existem aquelas bactérias que nos auxiliam, né, no ciclo do nitrogênio, muito importante para o nosso organismo, mas que nós não conseguimos assimilar. Então essas bactérias fazem associações juntamente com algumas plantas e transformam esse gás nitrogênio disperso, né, na atmosfera em componentes assimiláveis. Então a gente, quando consome as plantas, esse nitrogênio acaba dentro do nosso corpo também. Gente, tem outros tipos de bactérias também que elas são classificadas como extremófilas. Professor, extremófilas, exatamente. Essas bactérias elas conseguem sobreviver a ambientes extremos, como temperaturas muito baixas, né? Lá no solo da Antártida tem, né? Em topos de vulcão tem, em ambientes muito ácidos, em ambientes muito salinos. Então são bactérias que sobrevivem a essas condições, beleza? Nossa aula então sobre o reino Monera acaba aqui.
Obrigado por vocês terem ficado até aqui, né, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir, né, dar esse incentivo pra gente. Compartilha com um amigo, compartilha com o professor, né? Lembrando que essas imagens eu vou deixar em um slide aqui embaixo para vocês conseguirem baixar, tá certo? Até a próxima e tchau!